Bom, boa noite a todos e todas que nos assistem. É com muito prazer que nós damos início às atividades do Lero desse segundo semestre. E antes de fazer a apresentação formal do ministrante, né, e dar o título da oficina de hoje, eu gostaria de só explicar um pouquinho o funcionamento das nossas oficinas para aqueles que podem não conhecer. Então, o LERO, que é o Laboratório de Estudos do Romance, tem entre suas atividades palestras e oficinas. As oficinas costumam durar por volta de 1 hora e 15, e ao final desse período nós abrimos um tempo para que aqueles que nos assistem possam ter suas perguntas respondidas pelo ministrante ou pela ministrante da oficina do dia, tá bom? Então, assim, durante a apresentação, né, fiquem à vontade para deixar comentários, dúvidas, que aí ao final nós vamos repassá-las aqui para o Carlos Eduardo, que é nosso ministrante de hoje, e ele vai poder responder todas elas, tá bom? Dito isso, antes de passar a palavra para o Carlos, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação dele, tá bom? E, bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O Carlos Eduardo Belfort Pinheiro, ele possui graduação em Letras pelo Centro Universitário Toledo, mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Ele realizou pesquisa em nível de pós-doutorado sobre a obra de Clarice Lispector, na Universidade de São Paulo, e publicou também os livros Entre o Ínfimo e o Grandioso, Entre o Passado e o Presente, O Jogo Dialético da Poética de Manuel de Barros, e A Tragédia do Tédio da Repetição, em Clarice Lispector. E aí hoje, na oficina de hoje, o Carlos Eduardo vai apresentar, então, o problema literário de Oswald de Andrade e meia crise do romance dos anos 20. Dito isso, eu passo a palavra para o Carlos. Gostaria de agradecer mais uma vez, assim, agora ao vivo, pela sua participação, pela sua disposição e pelo seu interesse em participar das atividades do Lero, né, tanto como ministrante como ouvinte também. E, repito, espero que haja muitas outras oportunidades para que a gente possa se encontrar aqui, tá bom? Bom, dito isso, passo a palavra finalmente para você, Carlos. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente numa das oficinas do Lero, dessa vez para falar sobre Oswald de Andrade, né, e também sobre o romance dos anos 20. Desde já quero agradecer a toda a equipe, né, que organiza, que gerencia o Laboratório de Estudos do Romance, e eu creio que é uma iniciativa muito importante, né, para nós que somos do campo dos estudos literários, esse fomento, né, tanto a pesquisa, né, quanto a própria questão da leitura, né, de trazermos aí novos leitores para o gênero romance, né, tanto dentro da universidade quanto fora, tá? Bom, eu preparei então aqui uma tela, vou passar direto aqui para o nosso assunto. Deixa eu só abrir a janela aqui, né? Creio que vocês já estejam vendo, né, o slide aí de apresentação. Então, novamente, o título dessa fala, né, dessa oficina é O Problema Literário, Oswald de Andrade, em meio à crise do romance dos anos 20, trilhas possíveis de um gênero. É uma leitura, então, que eu faço de uma das obras do Oswald de Andrade, o romance Serafim Ponte Grande, pensando nesse possível diálogo com o romance europeu dos anos 20, da década então que o Oswald produz os seus dois grandes romances, né, Serafim Ponte Grande e Memórias Sentimentais de João Miramar. Para situar então aí a minha fala, né, e organizar melhor
os pensamentos a respeito de Oswald e do romance europeu, eu fiz uma divisão aqui, né? Então a ideia é começar falando sobre o romance da crise, né? Ou a chamada crise do romance dos anos 20, e aí trazer a realidade europeia, né, da segunda década do século 20, e depois, né, puxar a perspectiva aqui para o nosso Oswald, né, e procurar verificar o que estava acontecendo aqui no Brasil em termos de produção romanesca. Tá? Então, vamos começar aí pelo romance da crise, né? E aí vocês têm no slide de apresentação algumas obras, né? A Montanha Mágica, do Thomas Mann, o Contraponto, do Aldous Huxley, o Farol, da Virginia Woolf, e o Ulisses, do James Joyce, né? A grande obra-prima aí do gênero romance, também publicado nessa década. Bom, para iniciar então a nossa reflexão sobre essa crise do romance, né, eu recorro a uma fala do professor Jorge de Almeida, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, quando no programa Literatura Fundamental da TV Univesp, ele, comentando aí o romance do Huxley, né, o Contraponto, ele fala o seguinte, né, pensando nesse pano de fundo histórico. No início do século XX, havia a perspectiva de que a tecnologia, a ciência e as grandes revoluções da época haviam preparado o caminho para um século glorioso, um século de paz, de desenvolvimento. E, de repente, nós temos a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, uma catástrofe na qual a tecnologia e a ciência geraram uma mortandade absurda, e também na qual a cultura tradicional da elite inglesa e dos impérios europeus contribuiu para jogar esses jovens todos nas trincheiras num campo de horror e morte. Então nós temos aí esse panorama caótico, né, do início do século XX na Europa, com o deflagrar aí da Primeira Guerra Mundial, né, 1914 a 1918, um período importante em termos de produção artística, né? Vamos lembrar que as grandes vanguardas da cultura europeia surgem exatamente nesse momento, né? Algumas anteriores à Primeira Guerra Mundial, outras como o surrealismo subsequentes a essa catástrofe, né? Mas o que nos interessa aqui, de fato, é a questão do romance. Então, como esse gênero, né, que é um dos gêneros mais importantes da literatura, né, como que ele absorveu essas transformações históricas, políticas, sociais, né, culturais daquele momento, e que caminhos, né, ou que caminho os escritores, né, que vivenciaram de perto essa experiência da guerra trilharam a partir de então. Tá? Bom, então a chamada crise do romance, né, que vai se abater sobre os escritores da década posterior à Primeira Grande Guerra, é marcada justamente por esse choque militar, né, político e social que gerou um profundo repensar da arte da narrativa. Então é um momento de reflexão de o que é realmente fazer um romance. Então, diante, né, um século que se abria com inúmeras possibilidades, com uma perspectiva de progresso, né, de avanço tecnológico científico tão grande, né, e que de cara já nos coloca essa visão, né, esse marco, né, hediondo que é a Primeira Guerra Mundial, o que fazer em termos de produção do romance? Não parecia impossível aos romancistas continuar escrevendo romances quando a ideia básica do gênero, isto é, contar a trajetória, a ação de um indivíduo no mundo, que vinha sendo utilizada desde o século XVII, entrou em colapso. Então, diante desse cenário, surge o romance da crise, denominado pela crítica de romance de ideias, que é o termo mais comum, que a gente usa para essa produção. Se a perspectiva da forma romance de apresentar a trajetória de um indivíduo que entra em embate com o universo capitalista, do qual faz parte, e com o qual travará uma luta que o levará à vitória ou à derrota desmoronou,
com a ilusão de um século de glórias, avanços e conquistas, resta aos personagens romanescos conversar, manifestar suas visões de mundo, seus dilemas existenciais, suas crenças e convicções, enfim, seus pontos de vista frente à realidade moderna. Então, mais do que um romance de ação, o romance de ideias vai nos trazer profundas reflexões de vários âmbitos, né? Seja a questão filosófica, política, econômica, social, cultural, mas são romances em que os personagens discutem. Né? Isso não quer dizer que a ação desapareceu, né? A ação está ali, mas ela acaba ficando num segundo plano, e o que realmente salta aos olhos do leitor e o que domina a construção narrativa são esses longos diálogos, esses embates, né, entre visões de mundo, entre perspectivas sobre a realidade, sem uma que predomine sobre a outra. Isso, eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Quer dizer, não existe um viés que domine a voz do narrador ou que seja preponderante ali para trazer o leitor para a perspectiva A, B ou C. Não, então são ideias postas, geralmente entre personagens que não chegam a um consenso, né? O que é a verdade, o que é a mentira, né? Quais são as possibilidades de verdade, e o leitor tem um leque, então, aí de perspectivas que ele pode assumir, né? Perspectiva A, B ou C, dependendo, né, obviamente, de quem é esse leitor. Tá? Então, aí está o nosso romance de ideias. Então, não ao acaso, uma das obras mais representativas do momento é Contraponto, né, que é justamente o romance que o professor Jorge de Almeida analisava, né, quando ele fez aquela fala do contexto histórico da Europa do início do século XX. Né? Então, Contraponto, do Aldous Huxley, publicado em 1928, que desde o seu título já anuncia uma nova perspectiva de construção da narrativa. Né? Então, a técnica do contraponto que vem do terreno da música. Né? E aí, o princípio básico desse contraponto em música é o de não haver apenas uma voz dominante, mas um emaranhado de vozes, as quais devem se sobrepor, respeitando as leis da harmonia, com cada uma delas sentindo-se acompanhadas pelas demais. Temos, assim, obras em que a ação é relegada a um segundo plano, deixando o centro de cena para longos diálogos, cujo embate verbal, advindo de opiniões divergentes e, em certos momentos, até mesmo antagônicas, leva os leitores a profundas reflexões sobre a condição do homem moderno dentro de uma sociedade sobre a qual paira uma atmosfera de tragédia social e que na década seguinte ainda seria assolada por uma Segunda Guerra Mundial. Então, a técnica do contraponto, né, como o próprio título já indica, é essa visão essa perspectiva de uma construção de vozes, que vão se desdobrando simultaneamente, paralelamente ao longo da narrativa, em grandes embates verbais. E aí, nem sempre, né, na maioria das vezes, não há uma convergência, na verdade, o que marca esse contraponto é a divergência, chegando até mesmo a esse antagonismo, né, de vozes que se colocam em pontos diametralmente opostos aí sobre a vida, sobre o homem, sobre a condição do ser humano no mundo moderno. Tá? Bom, são vários, né, os romances que passam aí, que apresentam essa perspectiva. Então, além do romance do Huxley, nós podemos citar aí Os Moedeiros Falsos, do André Gide, O Rumo ao Farol e as Ondas, da Virginia Woolf, A Montanha Mágica, né, do Thomas Mann, A Consciência de Zeno, de Italo Svevo, Ulisses, né, do James Joyce, também O Cisne Morre, né, outra obra bastante interessante do Huxley. Então, o fato é que esse contexto histórico, político e social do pós-guerra levou cada uma dessas obras àquilo que Yuri Tinianov aponta e que será um conceito de extrema importância dentro dos estudos comparatistas como convergência. Então, os temas e as soluções formais em sintonia, né, numa confluência que torna esses romances possíveis de significações similares. Então, a crise do romance produziu uma nova modalidade do gênero, né? O romance da crise. Tá? Bom, eu não vou
me aprofundar muito em cada uma dessas obras, né? Porque, na verdade, assim, para a gente pegar esses romances, cada um deles daria já uma oficina própria, né? Os Moedeiros Falsos, a Montanha Mágica, o próprio Ulisses. Então, assim, não teríamos tempo hábil aqui para falar especificamente de cada um deles. Mas pensando nesse panorama, né, do romance europeu e essa ideia de convergência, né, de temas e estilos que se multiplicam aí, que se reproduzem nas obras do autor A, do autor B e do autor C, a pergunta que me levou a essa proposta, né, de pesquisa foi, e o nosso romance? Né, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? E aí nós vamos chegar a um, né, dos expoentes da semana de 22, né, um dos maiores nomes aí da geração de 22, que é Oswald de Andrade. Né? Então, eu coloco aí um problema literário brasileiro, né, esse problema literário entre aspas, porque eu estou tomando aqui de empréstimo a fala do professor Antônio Cândido, né, que assim se refere à produção romanesca do Oswald. Então, se do lado de lá do Atlântico a década de 20 produziu essa categoria de romances, do lado de cá a experiência foi outra, ainda que também marcada por uma profunda reflexão com vistas a repensar o gênero em suas formas canônicas e por uma extensa pesquisa estética que alicerçava e direcionava a produção romanesca. Dos nossos escritores que estavam lançando suas obras naquele momento, alguns estreantes, outros já com uma produção considerável, talvez aquele que mais desconstruiu o gênero romance em suas bases e alargou fronteiras, rompendo os limites alcançados até então, seja Oswald de Andrade. Sobre os romances do escritor modernista, né, o crítico literário Antônio Cândido é categórico. Oswald de Andrade é um problema literário. Né? Então, essa frase é a abertura do ensaio Estouro e Libertação, né, quando o Cândido faz, então, uma análise da produção romanesca do Oswald, né, pelo menos do que ele tinha produzido até então, né, quando o ensaio sai. Então, nada mais assustador para se declarar a leitores iniciantes, né? Falar, olha, Oswald é um problema literário, quer dizer, né, o que é essa produção oswaldiana, então, né? Que ainda não se aventuraram na leitura da obra oswaldiana, porém nada mais instigante, né, para aguçar o espírito do leitor crítica com vistas a ler, analisar e decifrar o problema Oswald. Tá? Então, só para a gente contextualizar, então estamos falando aí de um escritor, né, um poeta, romancista, teatrólogo, ensaísta, né, idealizador da Semana de Arte Moderna, polemista nato, né, que viveu um momento de esplendor ali durante, né, o período da Semana de 22, né, até a produção, né, da revista de Antropofagia, né, o que seria o último acontecimento daquela geração. Né, já estamos em 1928. Para depois, né, cair num ostracismo e num esquecimento que o acompanharam até sua morte em 54. Então, o Oswald é uma figura bastante emblemática, não só pelo homem que ele foi, né, pelos escritos dele, né, não só com relação à literatura, mas a própria obra ensaística, a obra jornalística dele, né, as polêmicas, né, que o acompanharam desde sempre, né, e que nós temos aí relatos, né, nas diversas biografias dos vultos, né, que o rodearam e na própria biografia do Oswald, mas é um escritor que até certo ponto também não foi plenamente compreendido em seu tempo, né, que cai nesse ostracismo, morre quase que num esquecimento para depois, aí sim, né, ser resgatado. Então, o Oswald vai ser redescoberto pela geração da poesia concreta, isso já nos anos 60, né? E por José Celso Martinez, que levou para os palcos o até então inédito Rei da Vela. Né? Então, uma peça aí icônica, né, do Teatro Nacional, que infelizmente, né, o Oswald nunca a viu encenada no palco. Né? Realmente só depois da sua morte
é que conseguiu-se levar, né, organizar uma produção para o Rei da Vela, né, junto aí com a direção do Zé Celso Martinez. Então, Oswald, nas últimas décadas, vem ganhando espaço junto à academia e à crítica literária, sendo uma das figuras mais discutidas em função das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Interessa aqui, né, vamos fazer um recorte dessa obra de Oswald, as reflexões sobre as possíveis trilhas que o gênero romance empreendeu ao longo dos anos 20. E aí, dentro dessa produção do romance em Oswald, uma obra específica que é Serafim Ponte Grande, né, e verificar aí no Serafim Ponte Grande essas inovações estéticas e essas desconstruções formais alcançadas pelo autor. Tá? Bom, dentro do panorama do Oswald, né, pegando aí o estudo da professora Maria Augusta Fonseca, da USP, né, no livro que ela escreve sobre o Oswald e sua obra, né, Por que ler Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande é visto como uma obra de desconstrução, a obra, né, de desconstrução mais radical do escritor. Tá? Então, seria aí o ápice da inovação formal que o Oswald conseguiu em termos de romance. Tá? Então, o sentido de ruptura do sistema vigente e como sair do empreendimento de uma revolução americana ou caraíba condicionam a elaboração desse texto. Então, dentro da trajetória do Oswald romancista, né, nós temos 3 fases. A primeira fase, que abarca aí a trilogia do Exílio, né, então é um conjunto de romances, de obras formadas por Os Condenados, A Estrela de Absinto e A Escada de Jacó. Então, uma primeira fase ainda marcada pelo catolicismo, né, com raízes na tradição religiosa da família Andrade, e que acompanhará o escritor até, ora como motivo de exaltação, ora como solução narrativa, ora como alvo de contestação e subversão de crenças e valores herdados. Então, uma primeira fase que o próprio Antônio Cândido coloca ainda como incipiente, sem algumas pontadas ali de brilhantismo, mas muito isoladamente, né? E esse resquício ainda, né, de uma tradição simbolista, parnasiana, uma religiosidade muito latente, que por vezes vai ser contestada, mas que preserva aí uma condição de status quo, né? Aí sim, a segunda fase, né, que aí quando aparecem Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, né, nós vamos ter o escritor que incorporou o espírito e os postulados do modernismo de 22 em sua atmosfera de destruição do cânone e da elaboração de algo verdadeiramente novo. Então, obras com uma linguagem mais incisiva, centradas na sátira social. E aí, fechando o ciclo, a terceira fase, nós temos os 2 tomos de Marco Zero, a Revolução Melancólica e Chão, então, ante as ruínas dos alicerces católicos, frente à ruptura e anarquia da segunda fase, surge, por fim, uma síntese de viés socialista. Tá? Bom, o que nos interessa hoje é o Serafim Ponte Grande, né? Não vamos também ficar aqui fazendo muitos apontamentos sobre a trajetória romanesca do Oswald. Então, nós vamos direto aí para o Serafim Ponte Grande, chamado de um romance invenção. É isso aí também, nas palavras do Haroldo de Campos, né, que vai fazer um ensaio sobre a obra, que vai chamar Serafim Ponte Grande, então, de um romance invenção. Né? Bom, que obra é essa? Idealizador do Manifesto Antropófago, com postulados tais quais só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, e contra todos os importadores da consciência enlatada, a antropofagia oswaldiana coincide em muitos pontos com o conceito de intertextualidade, cunhado por Júlia Kristeva, e que pode ser de extrema valia para uma análise formal de Serafim Ponte Grande. Trazendo também para essa leitura analítica do romance 2 outros conceitos ligados à ideia de intertexto, a paródia e a apropriação. Então, o diálogo que eu faço aqui entre o romance europeu dos anos 20
e a obra do Oswald vai partir, né, para essa linha, né, de verificações aí dos conceitos de paródia, de apropriação, o próprio pastiche, né, que entra em cena também, e a construção da obra oswaldiana, né, a partir desses princípios. Então, se Bakhtin formula a paródia formula que a paródia é uma intenção que se opõe diretamente ao original, pelo étimo, uma ode que perverte o sentido de outra ode, o conceito de apropriação vincula-se às experiências de vanguarda do dadaísmo, identificando-se com a colagem, uma reunião de materiais diversos para a confecção do objeto artístico. Somemos a isso, então, o conceito de pastiche próximo ao de apropriação, inerente ao estilo oswaldiano, com sua imitação aberta de estilos outros, que será marca constante na narrativa de Serafim Ponte Grande. Tá? Bom, então, agora entrando, né, em algumas particularidades do Serafim, eu coloco a obra, ou melhor, o livro, porque a própria questão da concepção do objeto, livro, né, acaba sendo discutida ali em Serafim, e a gente tem uma subversão, né, do conceito que nós temos de livro, né? Então, antes de iniciar a narrativa, essa obra ou esse livro já abre com uma nota autoral ou editorial, que é a seguinte: direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. São Paulo, 1933. Então, para além das questões pertinentes aos direitos autorais, né, a nota maliciosa e enigmática aponta para um sentido de negatividade inerente à elaboração da obra, ao afirmar que a mesma pode ser deformada em todas as línguas. Destruir a forma, desconstruir. Ainda que se tratando de um gênero que, de acordo com Bakhtin, está evoluindo no meio dos gêneros já formados, Oswald nos levará para uma experiência radical, talvez uma das mais extremas no terreno da literatura brasileira. No trilhar de um caminho que abriu já as portas para o estilhaçamento do signo literário no século XVIII, em Tristram Shandy, de Lawrence Sterne, com suas páginas em branco, sua subtração do signo linguístico pelo uso dos sinais de pontuação, seus capítulos arrancados da obra, suas páginas monolíticas tingidas de preto, e que chegará ao extremo da destruição do conceito de narrativa alguns anos depois do romance oswaldiano, com Finnegans Wake, do James Joyce, publicado em 1939. Então é interessante a gente pensar dentro dessa trilha do romance que já no século XVIII, o Sterne questiona a forma narrativa. Então, quem lembra aí do Tristram Shandy vai lembrar, né, de capítulos em branco, capítulos que são formados por pontilhados, páginas totalmente tingidas de preto, capítulos que o narrador cita que foram retirados da obra. Então, algo que a gente lembra aí do nosso Machado de Assis, né, nas suas obras, né, o velho diálogo de Adão e Eva, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, esse contestar do gênero romance, que já começa lá atrás, no século XVIII, em Oswald vai ser um motivo muito importante. Pensando que alguns anos depois, na década seguinte, nós vamos chegar à desconstrução máxima da narrativa, que é o Finnegans Wake, do Joyce. Então, o Oswald situa-se exatamente no meio desse processo de repensar e de desconstruir o gênero romance. Tá? Bom, então, esse romance Invenção, nas palavras do Haroldo de Campos, ainda que lançado em 1933, foi escrito ao longo dos anos 20 e encerrado de acordo com o próprio autor em prefácio à obra em 1928, quando ele fala: publico em texto integral, terminado em 1928, necrológio da burguesia, epitáfio do que fui. Aqui o sentido de uma crítica social que marca a produção oswaldiana do período aparece de forma explícita. A burguesia, enquanto uma classe que se autodestrói em sua avidez por dinheiro e poder,
terá seu retrato pintado nessa narrativa, espécie de necrológio de uma elite paulistana conservadora, atrasada e inculta, da qual o autor não esconde que faz parte, sendo o texto também um epitáfio do seu criador, espécie de testamento síntese das verdades que se quer vomitar contra uma sociedade estagnada. Paira sobre essa perspectiva de criação estética do romance o apontamento de Lucien Goldman a respeito do gênero, como transposição para o plano literário da vida cotidiana da sociedade individualista, nascida da produção para o mercado. Então, uma obra que é um grande ato de contestar, né, não só essa sociedade, né, essa elite que o Oswald conhecia muito bem, porque, né, ele pertencia a essa elite paulistana, essa elite cafeicultora, e a partir dessa crítica social, né, desse ruir da sociedade capitalista, as ruínas do próprio gênero que essa mesma sociedade construiu. Né? Então, o romance que nasce com o capitalismo, lá atrás, com o Don Quixote do Cervantes, passa a ser visto como algo em desconstrução, né, diante de uma sociedade também em ruínas, né, pegando aí a experiência da Primeira Guerra, né, uma sociedade que, mesmo diante de tantos avanços tecnológicos, volta à barbárie da guerra. Né, então, que gênero é esse? Né, como escrever romances? E aí essa ideia, então, de subversão de valores sociais, estéticos, ideológicos e formais, né, que atravessam a obra do Oswald. Né? Bom, pegando aí fazendo um passeio rápido aí pelo livro, né, para a gente ter em mente como o Serafim é construído, né, palavras essas que ressoam ao término do livro, numa nota editorial calcada na paródia, né, quando ele fala: este livro foi escrito em 1929, era de Wall Street e Cristo, para trás. Subversão da colocação cronológica da elaboração do romance, alfinetada por meio da expressão tradicional no que tange a anos e eras, né, antes de Cristo, depois de Cristo, com Cristo ficando em segundo lugar, cedendo espaço para o símbolo do capitalismo dominante, Wall Street, né, a era dos negócios, dos câmbios, dos lucros, da acumulação de bens, enfim, do American Way of Life, tão criticado por escritores da chamada geração perdida, que tem em F. Scott Fitzgerald e no seu Grande Gatsby o retrato mais cruel do que havia por trás dos loucos anos 20 e a rotina de uma elite marcada pelo jazz, por grandes festas e por muito álcool. Né? Também, isso aqui já daria uma outra oficina, né? Essa comparação do romance europeu com o romance americano, né? O romance brasileiro junto, mas, né, só para a gente pensar que o Fitzgerald, né, e o Grande Gatsby, que é um dos grandes representantes aí dessa geração, traz também essa perspectiva, né, de uma geração perdida, de uma elite alienada, né, de um estilo de vida deslumbrante, ao mesmo tempo degradante, né, a própria questão do álcool, né, que não é visto até então como uma doença, que vai ser um tema recorrente na obra do Fitzgerald. Então, a gente percebe uma grande sintonia, né, entre esses autores. É claro que cada um a partir de uma realidade muito distinta, mas há algumas pontes que nós podemos construir entre essas produções. Tá? Mas, né, pensando aqui no nosso Serafim Ponte Grande, a obra do Oswald está dividida em 11 capítulos, né, ou antes fragmentos narrativos, que eu acho que seria um termo mais até interessante, né, essa ideia de uma literatura fragmentária, né, herdeira aí dos princípios de vanguarda, como o dadaísmo, o cubismo, né, que vai trazer essa ideia de uma realidade fragmentada ou estilhaçada. Então, cada um deles uma manifestação parodística de um gênero literário ou mesmo de um gênero discursivo. Então, agora sim, vamos fazer uma rápida síntese, né,
desses capítulos e como cada um deles apresenta uma perspectiva de construção muito peculiar, e que juntando tudo, o que nós temos, na verdade, é uma fragmentação, um estilhaçamento do conceito de narrativa, do conceito de romance, né, do gênero em si. Então, o capítulo 1, chamado Recitativo, rompe com as fronteiras entre os gêneros literários e inicia o romance com uma rubrica teatral, na qual o protagonista é apresentado. Então, o primeiro choque para o leitor comum e que adentra o terreno minado de Serafim, sem um repertório teórico e crítico que o auxilie no desvelar das muitas camadas de significação que formam o texto. Então vejam que a obra abre não com uma narrativa, né, mas com um estilo que é todo ele teatral. Né? Então uma rubrica, né, uma apresentação à la roteiro de teatro, que já traz para o leitor uma grande incógnita. Mas o que é isso? É uma peça de teatro, mas não era um romance? Né? Então, o primeiro capítulo já rompe, né, com essa ideia aí de fronteiras entre os gêneros. Né? No segundo capítulo, Alpendre, que retrata a infância do protagonista, a linguagem torna-se infantilizada, como se retirada de uma cartilha escolar. Já em Folhetim Conjugal, né, a forma é a de um diário íntimo, em que a própria manifestação da confissão sentimental se encontra parodiada na linguagem antirromântica empregada pelo autor. O quarto capítulo, Testamento de um Legalista de Fraque, é construído como um texto jornalístico, uma notícia de interesse político que aqui toca uma outra manifestação da intertextualidade, a paráfrase. Né? Então, ele constrói um capítulo como se fosse o capítulo em si seria uma espécie de paráfrase de uma organização de um texto jornalístico. Né? Então, claro, e esse texto, né, essas notícias, no caso aí de interesse político, mas como se fosse uma réplica, né, de um noticiário, de um jornal, né, de um veiculado aí à época. Tá? Então, de novo, né, esse rompimento aí entre os gêneros, agora, né, entre os gêneros discursivos, saindo do plano da ficção e captando aí elementos de um gênero ligado à realidade, que é o texto jornalístico. Tá? Bom, o capítulo 5, né, no elemento sedativo, reserva para os leitores um gênero inusitado, que o incorporará. Né, um dicionário de bolso, espécie de glossário dos personagens que fazem parte do romance, trazendo para a narrativa novamente um tom cômico, mais uma dentre as tantas paródias que a obra nos reserva. Então, eu trouxe até aí um trechinho do capítulo, né? Vejam que é um conjunto de verbetes, né, de dicionário, que na verdade são os personagens, né, e algumas informações, muitas vezes maliciosas, sobre esses personagens. Então, José Ramos Góes Pinto Calçudo, autor deste modesto Baedeker anésico. João, diversos. Justiniano, criador da Pensão do Galo, onde passei a residir. Kohler, sábio alemão e massagista, meu vizinho de quarto. Kate, baleia que amei uns tempos. Seu Cook, alemão que fazia criação de gatos de raça, fazia um troça com o seu homônimo corporal, né? Uma brincadeira aí com o nome do seu Cook. Então, o capítulo todo, né, na verdade, é um mini dicionário de bolso, né, como é anunciado, escrito aí pelo Pinto Calçudo, que é um dos personagens aí ligados ao Serafim. Tá? Em Cérebro, Coração e Pavio, o sexto capítulo, Oswald resgata os folhetins de relatos de naufrágios, que remontam ao século XVI, aqui transpondo o eixo do sério, né, e do edificante. Então, né, vamos lá. Relatos de naufrágio, subentende-se que é um gênero sério, né, estamos falando de acontecimentos trágicos, e aí ele vai subverter isso, né, trazendo esse senso de cômico e de burlesco, né, para esse folhetim, né, resgatado aí do século XVI. O capítulo 7, o Meridiano de Greenwich, assume a feição aventuresca dos romances de capa e espada.
aqui de forma burlesca, né, com a alcunha de capa e pistola, um duplo sentido de um personagem todo malícia e erotismo, né, que também é uma marca constante aí da produção oswaldiana, com uma linguagem que vai do cerimonioso ao afetado, né. Em Os Esplendores do Oriente, podemos perceber uma ligação mais estreita com memórias sentimentais de João Miramar, por meio de um estilo descritivo de volteios cubistas, né? Então, o Miramar, que também é uma obra icônica aí dentro da produção do Oswald, que faz esse par, né, da segunda fase da sua produção romanesca, né, os seus dois grandes romances aí de inovação, né, de inventividade modernista. O 9º capítulo, Fim de Serafim, embora não seja o fim do livro, traz à cena outro gênero literário. Iniciamos o fragmento com um poema que será seguido por um discurso de Serafim aos que virão após si. O 10º capítulo, Errata, espécie de mensagem póstuma, transita entre o elemento grave e o elemento cômico. Então, cito aí uma frase: os mortos governam os vivos. Frase feita. Até o jargão popular ascende aqui ao patamar de objeto estético, né, dentro dessa miscelânea que é a construção do Serafim. Por fim, o último capítulo, Os Antropófagos, traz de volta à cena um personagem que havia sido expulso do romance, desde o capítulo 6, que é o Pinto Calçudo. Então, uma espécie de coprotagonista em determinado momento da narrativa e que, junto a Serafim Ponte Grande, nesse misto entre seriedade e riso, remetem ao famoso par, né, Dom Quixote e Sancho Panza, que vieram a público nos inícios da produção romanesca do século XVII. Seria o nosso Serafim, então, uma paródia, né, ainda que degradada ao máximo, da criação de Cervantes? Então, uma pergunta aí que eu coloco para os nossos colegas. Tá? E, fechando aí, né, na verdade, assim, trazendo algumas conclusões, porque, claro, a ideia aqui é que existe muito ainda por ser analisado, e isso seria uma pesquisa bastante vasta, né? Mas pegando essas ideias em linhas gerais, né, que conclusões nós temos, né, quais as trilhas possíveis, então, para a produção romanesca aí dos anos 20? Então, se Bakhtin afirma que o romance é um abaixamento do objeto de representação artística ao nível de uma realidade atual, inacabada e fluida, a organização formal de Serafim Ponte Grande, marcada pela paródia e pelo pastiche, parece refletir essa mesma perspectiva de algo inacabado e fluido, abarcando em si o princípio da apropriação, como fundamento para a estruturação do livro em seus capítulos fragmentos que, juntos, formam um mosaico de possibilidades discursivas, de diálogos com outros gêneros literários, com outras manifestações textuais e com outras tradições. Os princípios da antropofagia oswaldiana de deglutição, assimilação e rejeição emolduram uma obra em que o protagonista, cujo nome vem dos seres bíblicos que estão próximos da divindade suprema, nada tem de angelical. É, ao contrário, debochado, volúvel, espertalhão, oportunista, malicioso e aventureiro. Em sua apropriação de gêneros e estilos, o texto se abre para o leitor como um espetáculo circense, em que o cômico subjuga a todo momento o sério, em que a farsa e a sátira contaminam uma narrativa que questiona as fronteiras entre o épico, o lírico e o dramático. Se para a cultura europeia dos anos 20 a forma romance se consolidou a partir de um modelo oriundo de uma problemática histórica e social recente, a guerra que destruiu sonhos e ilusões e que fez os artistas do período questionarem qual seria a função da arte e, mais precisamente, do gênero romance a partir de então, legando para a posteridade o romance de ideias, do lado de cada oceano, em terras caraíbas, surge um escritor de vanguarda que trilhou um caminho próprio dentro da elaboração da forma narrativa mais popular da modernidade, que colocou seu nome ao lado de outros grandes vultos da literatura, como Sterne e Joyce, os quais experimentaram inovações
das mais radicais já vistas pela crítica literária. O estranhamento, postulado por Viktor Shklovsky, ganha em Serafim Ponte Grande novos patamares. Livro híbrido, feito de pedaços ou amostras de vários livros possíveis, como afirma Haroldo de Campos, esse romance de Oswald de Andrade parece contestar não apenas a forma narrativa, mas o próprio objeto livre enquanto tal, estilhaçando um código literário consolidado pela tradição. Se o gênero romance, surgido no século XVII, entra em crise na segunda década do século XX, os caminhos trilhados pelo nosso escritor e por um conjunto de escritores europeus do período apontam para soluções muito singulares, cada uma e todas elas deixando claro que o romance, esse filho da escrita e de uma sociedade capitalista, está constantemente se renovando, se autoquestionando e alargando as suas fronteiras. Bom, eu encerro aqui a minha fala. Deixa eu só voltar aqui para a janela. E queria passar a palavra de volta para Mariana, né? E acho que temos um tempinho ainda para possíveis perguntas.